Bem, que o Brasil é um país com pouca liberdade econômica, todo mundo que acompanha minimamente os índices sobre a dificuldade de fazer negócio no país já sabe. Mas qual é a variação interna desse fenômeno? É isso que mede o Índice de Liberdade Econômica dos Estados Brasileiros, que é produzido anualmente pelo Centro de Liberdade Econômica da Universidade Mackenzie. Esse vai ser o assunto da nossa conversa de hoje com o diretor do centro, o economista Vladimir Maciel. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros de Entrevista. Vlad, mais uma vez, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui do Livros. Mano, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez é um grande prazer conversar contigo e sobre coisas que eu considero muito relevantes para a gente pensar o futuro do país. Maravilha. Vlad, antes da gente se aprofundar sobre as conclusões do índice, eu queria dar um passo atrás e pedir para você contar um pouco a história, né? Como é que surgiu o índice e qual é o objetivo do Índice de Liberdade Econômica dos Estados? O índice surgiu como uma das nossas metas na criação do Centro de Liberdade Econômica, lá na universidade. Nosso centro foi inaugurado em 2016 e um dos produtos que a gente planejou fazer e executamos era criar uma medida subnacional de liberdade econômica. A gente sabe que o Brasil ele é acompanhado tanto pela Fraser como pela Heritage, mas e dentro do Brasil, o que acontece? Nosso projeto foi muito bacana porque foi um projeto que a gente construiu estabelecendo diálogo com quem faz isso fora do país. Então a gente entrou em contato com o Fraser Institute para conhecer a metodologia que eles aplicam para os estados da América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. E o nosso esforço foi criar algo que tivesse uma metodologia semelhante, para ser comparável, para não ser assim, olha, vocês estão criando o índice da cartola. Não, vamos pegar algo que existe, que já tem uma história, uma reputação, e vamos fazer o equivalente, né, adaptar pelo conjunto de informações, etc., mas para a nossa realidade, para o Brasil. Então, esse índice foi foi lançado em 2017, mas a gente, desde 2016, a gente foi lá para os Estados Unidos. A equipe que conduz o cálculo é ligado à Southern Methodist University, que é lá em Dallas, né, a SMU. Então, ele tem um centro de liberdade econômica universitário como o nosso lá. A gente ficou hospedado, ficou alguns dias lá discutindo metodologia, tirando dúvida. E a gente, a partir disso, foi trabalhando com os dados brasileiros, fomos em congressos internacionais, apresentamos, tanto para eles, que é a equipe técnica, como para os responsáveis, né, que é o Fraser Institute do Canadá, né, conseguimos nos tornar parte dessa rede, né, rede da liberdade econômica do mundo, no Fraser, nós somos membros associados, e construímos, então, um índice que segue a metodologia, então ele tem essa comparabilidade, obviamente fazendo todos os ajustes à nossa realidade, e conseguindo anualmente trazer de forma mais transparente possível, né, com dados públicos e oficiais, etc., né, uma tentativa de falar sobre o nosso ambiente de negócios dos estados. Né? Essa é a nossa história. Né? E aí contribuir para o debate, contribuir para que os estados, como já aconteceu, né, se sintam impelidos a usar o índice como uma forma de medir, olha, precisamos melhorar. A gente precisa melhorar no ranking, a gente precisa melhorar a nossa nota. E essa é uma competição saudável, não uma competição por quem dá mais isenção fiscal para atrair Ford ou outra empresa, né? E no final a gente vê que pode escorrer pelos dedos isso, mas por ter um ambiente econômico, institucional mais saudável para quem trabalha e para quem empreende. Maravilha. Vlad, e quais são os critérios para a composição desse índice? Então, Quais o são os dados que índice, vocês usam? sim, o índice de liberdade econômica estadual, ele é composto por 3 áreas. A primeira área é a questão do gasto dos governos. Então, a gente trabalha com as esferas subnacionais. A gente não é um índice do Estado, no sentido de pensar que é um índice do Estado do Rio de Janeiro, um índice do Estado de São Paulo, mas da área geográfica compreendida, né, pelo Estado de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, do Amazonas. Ou seja, a gente olha o governo estadual e todos os governos municipais que estão dentro desse território. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Então, a gente olha a questão de todos os gastos dos governos subnacionais, dimensão 1. Dimensão 2, a questão da tributação.
Então, a gente olha para todos os tributos municipais naquele território, os tributos estaduais e os federais que incidem também, são arrecadados por território, né, por unidade da federação. E a dimensão 3, que é a regulamentação e liberdade no mercado de trabalho. Então, a gente olha para a questão de existência de lei de salário mínimo estadual, quanto que o emprego estatal pesa no mercado de trabalho local e assim por diante. Então, essa é a ideia, né, do nosso índice, olhar para essas 3 áreas, assim como o índice, né, de liberdade econômica dos estados da América do Norte. Maravilha, Vlad. E quais são os destaques? Eu devo confessar que assim que eu toquei o olho, o que me chamou a atenção foi Roraima estar entre os estados líderes, né, junto com São Paulo e Espírito Santo. Já os lanternas são Maranhão, Piauí e Rio Grande do Sul, o que não me surpreendeu tanto assim. Então, isso é uma coisa importante para a gente analisar. Quando a gente fala que um estado está melhor colocado no ranking de liberdade estadual, não é para dizer que o estado é um estado que é um ambiente de negócio que é um primor, porque estamos dentro do Brasil. Então, vamos lembrar, nossa posição no ranking mundial é ruim. Então, a gente está falando o seguinte, bom, nesse ambiente ruim, quem que está menos ruim? No fundo, é essa a nossa discussão. Em particular, os territórios, que eram áreas que, até a Constituição de 88, eles não eram considerados estados, mas territórios que tinham uma administração não democrática, né, era indicado pelo presidente, tinha toda uma especialidade. Esses estados, hoje, são considerados unidades da federação novas. Então, do ponto de vista de estoque de herança de problemas fiscais, como previdência, etc., né, eles estão melhores. Então, isso faz com que alguns estados, como Roraima, por exemplo, né, sempre tem algum distrito que se destaca de um ano ou outro. Né, eles têm uns comportamentos que são meio fora da média. Mas não é fora da média por conta de algum erro de cálculo, mas porque simplesmente, na história da unidade federativa, as suas finanças locais, como ente independente, é novo, né? São finanças novas, não tem essa herança do passado. Então, isso é um Ou ponto seja, importante. não deu tempo de fazer dívida e não deu tempo do funcionário público se aposentar. Exatamente, mano. Você pegou um ponto importante. Só que, né, a tendência ao longo do tempo é que isso piore. E vou dizer por quê. Porque essas unidades federativas, se elas se destacam nessa questão, e numa tributação relativamente baixa, né, elas têm nota muito baixa em termos de mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, considerando formal e informal, o peso do emprego estatal é muito grande. Então, é um problema hoje, vai ser um problema no futuro. Você já matou, como eu diria, você matou a cobra e mostrou o pau. É isso aí. Hoje está bom, mas o que pronuncia para o futuro é uma piora. Tá? Agora, o que chama a nossa atenção é você pegar unidades da federação, que são unidades grandes em termos de população, de relevância econômica, e a gente vê ruim no índice, como, por exemplo, Minas Gerais, ou Rio Grande do Sul, que chama a atenção da gente. Né? De outro lado, a gente vê o Espírito Santo, né, nessa última edição, uma posição, né, terceiro colocado, e é um estado que quem convive com os capixabas sabem que eles estão há vários mandatos aí de governo, então, assim, uma política que virou de estado, de melhorar o ambiente de negócio e tornar ele mais livre, inclusive pela atuação da sociedade civil, muito presente nessa questão de pensar um estado que seja atrativo do ponto de vista de quem empreende. E aí o resultado objetivo é que você pega, né, essa evolução ao longo dos anos em estados como o Espírito Santo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa legal para ressaltar. E que no processo a gente sabe que teve complicações políticas grandes, enfrentando greves de servidores públicos, inclusive da polícia, né? E o governo não cedeu, o que é raro, né? Geralmente o governo acaba cedendo. A gente sabe que, por exemplo, recentemente o governo de Minas acabou cedendo, concedendo um aumento para as polícias estaduais, enfim, a capacidade política de não ceder às pressões desses grupos de interesse é um ponto a ser destacado, né?
Sim, por quê? Porque aí você tem a ideia de um compromisso que vai além do governo, é um compromisso da sociedade. E você se sente menos impelido a ceder, porque se você cede hoje, é que nem resgate de avião. Se você cede a cada sequestro facilmente, vai virar uma fábrica de sequestro. No fundo, a gente vai sequestrando as finanças públicas do Estado, é isso que vai acontecendo. E o Espírito Santo, você bem apontou, né? Ele tem um histórico recente de enfrentamento das questões e de decisões que foram decisões que fugiram do populismo. E o resultado concreto é que, se você for ao Espírito Santo hoje, vai chamar muita atenção, primeiro, como a infraestrutura do Estado melhorou, como o Estado está bem gerido do ponto de vista de finanças públicas, e como o ambiente de negócio para empreender no Espírito Santo está sendo um ambiente atrativo. Então, não é só porque apareceu no índice, né? O índice está refletindo o que está acontecendo no mundo real. E no mundo real, essa é uma percepção importante, quer dizer, dá certo, né? Dá certo você trabalhar de uma forma que você construa, proponha, né? Cria alguns marcos, né? Marcos que eu falo que são políticas de Estado e não de governo em cada eleição. E, por outro lado, os estados que estão ali na lanterna, o que é que eles têm em comum? Olha, o que tem em comum são estados, primeiro assim, vamos pensar nos grandes, né, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Por que eles estão ali na lanterna? Se você olhar historicamente o que aconteceu com essas duas unidades da federação, primeiro, você tem um ambiente local para negócios se tornando cada vez mais burocrático, complexo. As finanças públicas foram sendo espoliadas, né? Então você tem o estado aí de Minas Gerais teve altos e baixos, se a gente pode lembrar desde o Tamar Franco como governador, que deu calote no acordo com a União, né? E mais recentemente, né, os governos que tocaram até, aí não estou pegando o governo do Zema aí, né, a gente está pegando os dados, isso é importante falar. O índice tem uma defasagem sempre de 2 anos pelas fontes oficiais, então a gente está pegando, né, o ano de 2018, né, está sendo refletido no último índice de 2020. São os dados que o Zema recebeu, né? Os dados que o Zema recebeu. E o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Exatamente. O que se pegaram os dois estados? Como é que eles foram transferidos? Rio Grande do Sul desmontado, né? Gasto público elevado, problemas de infraestrutura velha e atrasada, uma questão de um ambiente de negócios muito difícil para quem empreende e produz. E é um estado marcado pelo empreendedorismo, né? Essa é a história do Rio Grande do Sul. Então, você olha para o Rio Grande do Sul e olha para Minas Gerais, né, você vê uma má gestão da coisa pública. Isso vai se refletir num ambiente que se torna caro e difícil para quem empreende. Então, esse é um ponto importante. Piauí e Maranhão, se a gente olha o que está implicando esse índice, é de um setor público que ocupa um espaço na economia desproporcional. Então, assim, emprego formal, você tem uma concentração de emprego formal, né, no emprego público. O setor privado formal é pequeno, né? O que tem é um setor privado informal muito grande, até pelas condições todas de regularização, de direito de propriedade, então outros problemas que nem o nosso índice capta, mas que existem lá, né, nos dois estados. E para um jovem, né, um jovem que teve o privilégio de ter uma boa escola, né, de estudar, né, faço o devido destaque, jus, né, que o Piauí tem escolas privadas que destacam e escolas públicas que destacam. Mas a pessoa que consegue ter esse acesso a uma educação de qualidade, quando pensa na sua vida futura, ele pensa em fazer concurso público. Não pensa em empreender, ir para o setor privado, etc. Concurso público. Por quê? Porque, na realidade dele, onde é que se tem emprego formal, né, de qualidade? É o setor público. Então, os indicadores refletem isso, né? Refletem um Estado em que, ou duas unidades da federação, que o Estado tem um papel excessivamente grande e tem menos espaço para o setor privado, um setor privado formal, moderno. E um fenômeno muito comum em vários estados brasileiros, inclusive em Pernambuco, de onde eu venho, é que quando o jovem quer algum tipo de espaço para inovação na carreira no setor privado, ele acaba emigrando, né? Ele vai para São Paulo, enfim, acho que é outro sintoma dessa falta de inovação nos mercados privados estaduais, né?
Sim, você apontou uma coisa importante, mano. É uma coisa que tem na literatura, chama-se drenagem de cérebros, né? Quando você tem uma situação institucional e econômica que é desfavorável, então a única porta de saída de sucesso é o concurso público, quem não tem perfil, quem não quer, emigra. E aí emigra duas coisas, emigra o qualificado e o trabalhador esforçado que não tem qualificação, mas quer trabalhar, quer melhorar de vida. Então você drena, e drena por falta de oportunidade. Muito no passado se falava que era a questão da seca, da insuficiência de condições, recursos naturais, da estrutura fundiária de direitos de propriedade, que é um problemaço, né, regularização fundiária, direitos de propriedade no interior de vários estados, mas também é do ambiente econômico institucional, né, que dá essa porta, né, que é uma porta de saída, né, não é uma porta de acolhimento de você construir sua vida. Então, essa é a importância também desse nosso índice, né, tentar apontar, olha, dá para melhorar, dá para você criar um estado onde retém os seus talentos, que dê oportunidades, e que não passa pelo emprego público, né, é isso que a gente está querendo dizer. Vlad, recentemente a gente teve a aprovação, que foi muito celebrada por todos os liberais, da Lei de Liberdade Econômica. Como você já explicou, o índice está medindo dados de 2018, então ainda não estão sendo sentidos os efeitos da Lei de Liberdade Econômica, e acredito até que vai demorar mais de 2 anos para isso entrar nos dados, né? Mas a gente consegue ter alguma ideia de qual vai ser o efeito, qual o grau de melhoria que a aprovação da Lei de Liberdade Econômica vai causar nesse índice? Faço a segunda pergunta já, vai ser igualmente sentido pelos estados ou vai ter diferenças de impacto? Então, mano, muito boa a sua pergunta, eu acho que é uma reflexão importante. Olhar para a lei da liberdade econômica, inclusive pensar onde que a gente precisa avançar. Infelizmente, ter a lei não é suficiente, é uma condição necessária, porém não é suficiente, porque a lei ela precisa ser colocada em prática. Para ser colocada em prática, do ponto de vista até formal institucional, é importante que estados e municípios tenham as suas respectivas leis locais que regulamentem aqueles princípios que estão na legislação federal. Sem isso, você não consegue transmitir ou materializar muito do espírito da lei da liberdade econômica. Então, vou dar um exemplo. O estado de São Paulo, que é um estado bem colocado no ranking de liberdade econômica estadual, teve um veto, né, da lei, que seria o equivalente da lei de liberdade econômica, né, para o estado, foi vetado pelo governador. E corre a boca pequena aí que teve uma pressão muito grande do setor da burocracia, que é fiscal de renda, ligada à área fazendária, para não aprovar uma legislação que, a princípio, você conteria essa sana arrecadadora, em que você pune primeiro a empresa para depois ver se de fato ela é culpada ou não, etc. Mas havia um ganho de produtividade, né? Se você autua remunerado por uma produção, digamos assim. Então, você autua primeiro para depois ver o que é válido. É aquela história do atira primeiro e pergunta depois. Esse é o autor primeiro e pergunta depois, né? E a gente Pergunta sabe depois. que os funcionários públicos desse setor da fazenda são uma das corporações mais poderosas e influentes no Estado brasileiro. Exatamente, corre a boca pequena, então não posso, né, eu não tenho documentado isso, mas que a pressão foi muito grande, e aí foi vetado um governador que se diz ou se dizia liberal, né, por conta disso, porque a lei tem um princípio assim, primeiro, ninguém é culpado antes que se prove o contrário. Quer dizer, reafirmar aquilo que deveria já estar cristalizado no direito brasileiro, né, que é esse princípio. E sem essa lei estadual aprovada, você não vai conseguir fazer com que vários mecanismos previstos passem a valer. Então, você precisa ter isso em estados e municípios. Então, acho, mano, mais do que 2 anos. Para a gente ver refletido isso, vai demorar mais ainda. E eu sinto que pode ser que passe o tempo e a lei seja que nem aquelas histórias, a lei que pegou e que não pegou. Então, depende de um esforço muito grande. E aí tem o papel de sociedade civil, tem o papel do Livres, de ficar buzinando, olha, estado tal, município, já tem a sua lei?
E como é que isso vai refletir no nosso índice, tá? Essa é a segunda parte da sua pergunta. O nosso índice tem uma área que a gente não consegue ainda captar, que a gente captar a questão. A gente tem até feito trabalhos e pesquisas nesse sentido para complementar, mas não está ainda robusto cientificamente, que é ter uma dimensão que complemente essa questão do ambiente institucional para empreender nos estados. A gente consegue medir até a questão de mercado de trabalho. Então, do jeito que está hoje o índice, sem essa ampliação, o que a gente vai captar da lei da liberdade econômica vai ser a criação de empregos formais no setor privado, que vai diluindo esse peso do setor público no mercado de trabalho local. Só que esse é um efeito que demora mais para acontecer, na medida que as empresas estão conseguindo ser abertas e operarem de forma mais fácil, tá? Então, a gente refletiria. Mas, infelizmente, depende do quê? Não é automático essa sua aplicação. Depende de que estados e municípios tenham as suas contrapartidas legais e façam cumprir, né? E os cidadãos também saibam dos seus direitos. Né? Por exemplo, embora esteja escrito na lei, não é todo pequeno empresário ou cidadão que sabe que se, olha, eu fizer uma solicitação para o Estado não me atender, aquilo lá vai ser considerado ponto pacífico. Por quê? Porque tem um prazo para ele atender, né, demandas e solicitações. Então, isso está na lei da liberdade econômica, só que nem todo mundo sabe disso, nem consegue exigir, mas tem que entrar com advogado, justiça. Então, E tem uma complicação. a plaquinha que tem na repartição pública é sobre desacato ao servidor, não é sobre o direito do cidadão no atendimento. Agora, Vlad, você falou sobre essa questão, enfim, o papel das organizações liberais, do Livres, para que a gente avance com a lei de liberdade econômica. O Livre está iniciando um trabalho nesse sentido, junto com as os mandatários da bancada da Liberdade, e a gente fez um levantamento sobre o número de municípios que já implementaram sua lei de liberdade econômica municipal. Você faz ideia de quantos? Lembrando que são 5.600 e alguma coisa é isso? 5.570 municípios. Imagina quantos já implementaram a lei de liberdade econômica. Apenas 76. Ou Seremano, seja, eu não sabia disso, não, dessa magnitude. Então é muito pouco. Tá andando pior que a vacinação. menos de 2% dos municípios já possuem a implementação da Lei de Liberdade Econômica. É assim, realmente um longo trabalho que todos nós vamos ter para que isso vá para frente. E aí, eu acho que é inevitável fazer uma outra pergunta. Isso é sintoma da falta de coordenação política do governo federal? Porque para implementar uma mudança, o que esse dado deixa claro é que não basta mandar a lei para o Congresso e acabou, né? É preciso fazer um trabalho de articulação, de treinamento, de convencimento dos outros entes da federação, de prefeitos, governadores, que a sensação é que o governo federal Lavou as mãos, né? não lavou as mãos, né? Mandou a lei, aprovou a lei e parou aí. Então, mano, você sabe que eu fico muito frustrado, né? Estou falando isso como cidadão e como liberal. Existe quase que um fantoche, que assim, se eu sou liberal, né, o governo federal ele tem que intervir o menos possível e portanto, né, tem maior descentralização e liberdade. Mas há muitos que leem isso como omissão, então, do papel que o governo federal tem de coordenar e de menosprezar essa atividade que é uma atividade política. Então, para você ter uma mudança social institucional, né, uma vez que a proposta saiu do executivo, do ponto de vista do olhar, né, sobre atividade econômica, sobre o funcionamento de sociedade, do ponto de vista de empreendimento, de trabalho, de papel do Estado, de análise custo-benefício de cada lei implantada, isso saiu. Então, tem uma visão. Você tem que, de fato, articular e convencer e fazer com que haja os desdobramentos. E são coisas que envolvem, sim, o trabalho do governo federal, por a sua vontade, nem desrespeitar a descentralização, mas criar os incentivos necessários para que isso se dissemine. Por exemplo, tem uma série de verbas que são transferidas do governo federal para estados e municípios.
né, você pode condicionar alguns programas ou algum acesso à verba pela existência da respectiva lei, né, no nível local. Então, olha, se você vai acessar esse recurso, tem como contrapartida, né, teu estado está regulamentado para isso. Então, são iniciativas que não dá para você eximir o Poder Executivo, né? A gente não pode ter a ideia que a lei simplesmente ela se coloca e se aplica sozinho. Existe uma coisa chamada enforcement, que é a capacidade de fazer cumprir a lei. E fazer cumprir a lei não é só o poder da força, porque a gente está falando aí de convencimento, de criar um ambiente e de sinalizar. Olha, preciso melhorar. Então, por exemplo, tá? É uma outra área que não tem liberdade econômica, que foi tocada por uma visão de mundo oposta, mas você pega como funcionava o Ministério das Cidades, como é que você fez o Estatuto da Cidade disseminado para os municípios brasileiros? Olha, se você fosse acessar o recurso na época do Ministério da Cidade, os municípios com até 20 mil habitantes tinham que apresentar um plano diretor, etc, 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 de acordo com o Estatuto da Cidade. E foi assim que aquela lei federal, ela foi, entre aspas, pegando nas esferas menores. Por que não usar o mesmo mecanismo para a lei de liberdade econômica? Pergunto eu. Por que a gente tem que se eximir dessa atividade que é criar um ambiente, criar o consenso, criar a vinculação, né? Sem ser autoritário, sem desrespeitar a descentralização, mas, na verdade, disseminando esse princípio. Né? E acho, Vladir, não sei se você concorda, mas que até pegando o exemplo histórico de outras experiências liberais ou liberalizantes do passado, como por exemplo no Plano Real, houve algum incentivo para desestatização no âmbito estadual, houve incentivos para a implementação da lei de responsabilidade fiscal por estados e municípios, né? A gente podia ter aprendido com essa experiência. Então, porque isso, você não deixa de ser liberal para você fazer essa articulação. Ser liberal não significa que quando você assume o governo, você abre mão das responsabilidades do governo. Pelo contrário, você faz e faz com claramente dizendo qual é a visão de mundo, qual é a ideia, vamos gerir melhor o recurso público, porque é do pagador de impostos, e assim por diante. Você trouxe bem isso importante. Quer dizer, estados e municípios, né, como é que a lei de responsabilidade fiscal foi colocada, como é que a privatização foi colocada na renegociação, como critério de dívidas de estados e municípios renegociado com a União, você tinha que cumprir algumas etapas, algumas exigências, né, e não tem nada de absurdo em fazer isso, porque senão você não consegue, né, como país, avançar. Você fala, não, tem uma lei, e o Brasil é um primor disso, né, ter leis. Agora, efetivamente, as leis que merecem, inclusive, ter um esforço para o seu cumprimento, a gente abrir mão delas é difícil. Né? Eu acho que esse aprendizado, de fato, foi esquecido, né, de como é o papel e a responsabilidade de um governo federal, de coordenar, de apontar a direção, porque senão não teria nenhuma vantagem você disputar a eleição, ganhar a eleição a partir de uma visão de mundo, sua ideologia. Simplesmente você fala assim, eu estou fora do sistema. No fim das contas, é liderar e fazer política. E foi assim que a sociedade, né, que o ser humano avançou. A gente trocou fazer guerra por fazer política. Fazer consenso em vez de matar. Liderar em vez de impor. E a gente está abrindo mão disso, que é uma conquista da evolução humana. Senão a gente já está lá com tacape e morando em caverna. E não ia construir sociedade alguma. Pois é. Vlad, estamos nos encaminhando agora para o final dessa conversa e, assim como a gente fez na conversa anterior, pedindo para você elencar uma prioridade no âmbito nacional, do ponto de vista de um governador de Estado, o que é que deveria ser prioridade para melhorar o desempenho do Estado no índice de liberdade econômica estadual? Olha, eu vou falar uma coisa, vai falar assim, que vai ser redundante. Mas são duas, que eu diria, né? A primeira prioridade é acabar com essa história dos estados que têm, de terem leis de salário mínimo estadual, porque não fazem muito sentido. Não fazem nenhum sentido por quê? Porque você não tem necessariamente condições econômicas para ter aquilo. Então, é só uma forma de você empurrar para a informalidade mais empresas e mais pessoas. Tá? Então, isso seria uma coisa importante. A segunda coisa importante, e vai ser igual ao que eu falei para o governo nacional, é a gestão das finanças públicas.
empresas. Quando a gente abre as contas, mano, e assim, você abre a contabilidade pública e os indicadores, é assustador a quantidade de subsídio e de auxílios e de despesa que você vê claramente que poderiam ser cortadas, que elas representam privilégios a setores ou a segmentos ou a empresas que não tem nada a ver com distribuição de renda para os mais pobres, que poderia diminuir o peso da despesa pública, tanto de municípios como de estados. E a outra coisa que não se falou mais, mas está pendente ainda, né, teve a reforma da Previdência, legislação federal, etc., mas tem muito regime de previdência próprio de estados e de municípios que são um ralo de recurso público enorme. E por isso o Estado tem que ser grande, ele tem que tributar muito para cumprir, né, essa obrigação. Lembra que a gente começou a falar falando de Roraima? Roraima ainda não tem tanto aposentado, mas vai ter. Isso vai ser um dreno. Então, os estados mais antigos têm um problema muito sério disso. Então, assim, a gente não está falando mais, né, porque a reforma da Previdência geral passou, mas isso daí continua pegando. E os dados mostram que é uma fonte, assim, é captar recurso para pagar a aposentadoria num sistema que não se sustenta. Então, temos um problema sério aí que não foi resolvido com a reforma de âmbito nacional. É isso. Temos um longo desafio pela frente para fazer o Brasil encontrar um caminho de mais liberdade econômica. O Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie tem um belo papel para nos ajudar a seguir nessa trilha. Contem conosco aqui no Livres para avançar nesse rumo também. Vlad, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Livre. Mano, muito obrigado pela oportunidade, foi ótima a conversa e a gente está à disposição para ajudar a pensar um Brasil onde a livre iniciativa, onde o trabalho honesto, onde o empreendimento honesto e livre, né, deva ser prioridade. Tá? Então, a gente está à disposição para dar as evidências empíricas, o aporte teórico, científico, para ajudar a pensar e desenhar do ponto de vista de utopia. Qual é o país, né, que queremos morar? E para, de fato, virar ação concreta hoje no presente. Perfeito. E quem quiser acompanhar o trabalho do Centro de Liberdade Econômica, a gente vai ter os links aqui na descrição do vídeo, mas como também vai em podcast, Vlad, é legal você dizer o endereço para o pessoal poder acessar. Bom, a gente está aqui na Universidade Mackenzie, então é www.mackenzie.br/liberdade-econômica. Esse é o nosso endereço. Você vai acessar a nossa página oficial na universidade e tem os nossos artigos, as notícias, né? Temos participado aí, organizado debate, evento, né? Os nossos índices, os nossos projetos em curso. É isso aí. Muito obrigado, Vlad, e obrigado a você que acompanhou o vídeo. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque a gente traz sempre conteúdo novo aqui para você. Muito obrigado e até a próxima.